E aí, galera, prontos para mais uma aula de Direito do Consumidor? Eu sou a professora Mariana e vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre decadência e prescrição. Antes de tudo, para a gente começar aqui, eu queria lembrar vocês que esses são dois conceitos que o povo costuma confundir bastante. Então, vou fazer um macete, né? Na verdade, são dois macetes aqui, para vocês não esquecerem essa matéria que costuma cair bastante aí na prova da OAB. Então vamos lá, decadência e prescrição. Decadência a gente fala que começa com D. Opa! Deixa eu ver se eu acho minha caneta aqui, gente. Bom, tô sem a caneta, vamos sem caneta mesmo, não tem problema. A gente começa a decadência aqui com D. Então a decadência vai falar do direito, é a extinção do direito. Você não pode mais pleitear aquele direito que você tinha porque o direito já não existe mais. Então isso é decadência. Decadência começa com D e aí vai estar relacionado ao direito, que também começa com D. E a prescrição é a extinção da pretensão, que é P de prescrição com P de pretensão. Então fica bem tranquilo. Decadência é a extinção do direito em si e prescrição é a extinção da pretensão. Você não pode mais entrar em juízo para pleitear aquele direito. E a decadência, então, você perde o direito por completo. E na prescrição você não pode mais pleitear aquele direito que você tinha, ok? Então, vamos fazer aqui mais o nosso segundo macetinho. O segundo macete é um macete aí que não fui eu que inventei, foi como eu aprendi e eu nunca mais esqueci, gente. Que é o seguinte, o vício decai e o fato prescreve. Lembram dessas duas diferenças ali, do vício e do fato? Que a gente pode ter um vício, tanto do produto quanto do serviço, e o fato, tanto do produto quanto do serviço. O vício, ele pode ser oculto, ele pode ser aparente. E o fato é aquilo que o produto gerou uma situação desagradável para o consumidor. Então, vamos falar aqui, ó. Exemplo de vício, um vício aparente. Você compra um liquidificador na loja, a hora que você chega em casa, seu liquidificador tá com aquela parte ali do copo quebrada. Esse é um vício aparente, você consegue constatar ele só de olhar. Então, o vício, ele vai decair. Se é um produto durável, você vai ter aí 90 dias, se é um produto não durável, 30 dias. A gente já vai falar disso. Mas se você está trabalhando aí com o fato do produto, por exemplo, você compra um secador de cabelo, tá ali usando, primeiro dia, segundo dia, tudo perfeito, no terceiro dia que você for usar seu secador, ele explodiu. E aí, ele causou um dano para você, pode ter explodido no seu rosto, na sua mão, te causou um corte, um ferimento, uma queimadura. Isso vai ser um fato do produto aqui, um exemplo que eu tô dando para vocês, ok? Então, o vício ele vai decair, vai ter um prazo decadencial e o fato ele vai ter um prazo prescricional. E aí como que a gente grava isso, gente? É uma musiquinha, né? Que não chega a ser uma música, mas o vício decai, o fato prescreve. O vício decai, o fato prescreve. Eu quero que você repita comigo enquanto você está assistindo a aula. O vício decai, o fato prescreve. O vício decai, o fato prescreve. E como eu costumo jogar aí o macete com as letras, a decadência, extinção do direito, D, pretensão, prescrição, P com P. Tranquilo. Mas na hora do nosso macete do vício e do fato, a gente vai inverter a letra. Ai, professora, mas não tem nada a ver. Vício, decai, é V com D e F com P. Então, o que a gente tem que pensar? Quais letras são mais próximas ali do alfabeto quando a gente olha aqui? O D com o F, certo? Então, vai ficar decai, fato? Tá errado. Então, nesse macete, a gente tem que lembrar que as letras que são mais próximas do alfabeto, elas vão estar separadas. Então, se eu tenho vício e tenho a decadência, não vão estar juntas, porque elas são as mais próximas. Então, se eu tenho fato, não vai ser com D, vai ser com P. E o vício, então, vai ser com o D. Então, vício decai, fato prescreve. Tranquilinho? Então, vamos aqui que eu já adiantei um pouquinho aqui da minha aula para vocês, né? Vamos falar aqui de prazo decadencial. Quando a gente tem produto não durável, que pode ser aquele produto perecível, tudo aquilo que vai se esgotar no tempo, que não vai durar,
você tem 30 dias para reclamar daquele produto. Ou seja, você comprou um alimento no supermercado, perecível, e aí você chega em casa, vê que ele está danificado, que tem algum problema, né? Pode ter um bicho que comeu um pedaço do produto, por exemplo, né? E aí você vai ter 30 dias para reclamar, porque ele é um produto não durável. Mas se a gente tem um produto ou um serviço também, né, durável, a gente tem 90 dias para reclamar. Isso aqui é um pouco óbvio, né, gente? Tem bastante gente que confunde, mas vamos parar para pensar. Se eu tenho um produto durável, ele vai durar no tempo, então o meu prazo é maior, 90 dias. Se eu tenho um produto não durável, ele vai durar pouco tempo, então eu tenho que ter menos tempo para reclamar, porque senão o produto já se esgotou. Então eu vou ter 30 dias para reclamar. Quando começa a contagem desse prazo, gente? Depende. Vocês lembram que quando a gente fala de decadência, a gente fala de vício, V de vício. E aí a gente vai falar de vício aparente e de vício oculto. O vício aparente é aquele que a gente constata logo de cara. O vício oculto é aquele que a gente só vai ver depois. Por exemplo, a gente compra uma televisão e na hora de ligar essa televisão ela não funciona. A gente não consegue simplesmente ver que ela está com vício. A gente só vai ver quando a gente colocar ela na tomada. Então é um vício que está escondido. Então, para os vícios aparentes, aqueles de fácil constatação, é a partir da entrega do produto. Ah, professora, mas eu comprei um produto pela internet. Não importa. A partir do dia que esse produto foi entregue na sua casa, você tem que ver ali, abrir aquele pacote e ver se ele tem algum vício aparente que você consegue constatar ali de pronto. Então, para os vícios aparentes, é a partir da entrega do produto. E quando for um vício oculto, professora, se eu ligar lá a TV que eu pedi pela internet e ela não funcionar, começa a contar, então, a partir do momento da constatação do vício. Então, o que acontece, gente? Às vezes você pediu um produto pela internet e ele tinha um produto aparente, mas você demorou 90 dias para abrir aquele produto. Às vezes a gente compra, por exemplo, um fogão e a gente ainda não se mudou. Então a gente não precisou do fogão ainda, a gente não abriu a caixa. O fogão é um produto durável, vai ter 90 dias para você reclamar. Se for um vício aparente, que você vê, tá lá faltando alguma peça do fogão, você vai ter 90 dias para reclamar. Se você passar desse prazo, decai o seu direito. Você não tem mais o direito de reclamar. E aí, o que é bom a gente fazer então? Chegou o produto na sua casa? Já abre no primeiro dia, para você não perder o prazo decadencial de reclamar. No segundo momento ali, um vício oculto. Você colocou a TV na tomada, não funcionou. Naquele dia que a TV não funcionou, que você constatou o defeito, já começa a contar o seu prazo decadencial para sua reclamação, ok? E existe então causas de suspensão dessa decadência. E aí a gente tem o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor para a gente se basear. Quero que você pare o vídeo, faça a leitura do artigo 26 e depois volte aqui comigo, beleza? Então, agora que você já leu o artigo 26, vamos falar aqui um pouquinho. Para a gente falar de suspensão, eu quero que vocês lembrem que suspensão tem muita gente que confunde com interrupção do prazo. A suspensão, ela vai parar o prazo e na hora que o prazo começar a contar de novo, ele começa a contar da onde ele parou. Por exemplo, eu comprei uma televisão, fui lá, reclamei. A hora que eu reclamo, até o fornecedor me dá uma resposta quanto àquela minha reclamação, o meu prazo tá suspenso, que vai ser aqui, ó, a primeira forma de suspensão que eu trouxe para vocês. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor. Lembrem aqui, ó, do comprovadamente formulada. Então tem que ser de modo que você consiga comprovar por escrito, por uma filmagem, através de um e-mail, o fornecedor te dá um comprovante de que realmente você reclamou, tem que ter como provar essa reclamação, ok?
Então vamos lá. Perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, a partir do momento que você reclamou para o fornecedor, suspende o seu prazo decadencial. O que é a suspensão? Exemplo. Comprei um liquidificador, veio com o copo quebrado. Mandei um e-mail para o fornecedor falando, olha, comprei o produto aí ontem, abri na minha casa hoje e tá quebrado. Então começou a contar ontem o meu prazo, porque foi ontem que foi a entrega do produto. Então já contou um dia do meu prazo. O liquidificador é um produto durável, então eu tenho 90 dias. O fornecedor pegou, recebeu ali a minha reclamação. Demorou 30 dias para me responder sobre aquela reclamação. Eu já fiz 31 dias de prazo? Não. O seu prazo ficou suspenso, então contou o primeiro dia que você recebeu e aí começa a contar do segundo dia. Isso é suspensão de prazo. O prazo começa a contar da onde ele parou. E aí a gente vai para o dia 2, 3, 4, 5 até resolverem lá o seu problema. Mas quando você faz sua reclamação, até você ter uma resposta, o seu prazo está suspenso. E se fosse interrupção, gente, que não é o caso da decadência, mas só para vocês não confundirem no dia da prova. A interrupção de prazo, ela faz com que o prazo seja recontado desde o seu início. Então, se eu contei ali o primeiro dia, se fosse um caso de interrupção de prazo, o prazo, quando voltasse a contar, contaria desde o primeiro dia novamente. Então, eu teria o dia primeiro, aquela interrupção do prazo e voltaria 1, 2, 3, 4 e assim vai, ok? Então a gente suspende o prazo, volta a contar da onde ele parou. E interrupção, que não é o caso aqui, é o prazo começar a ser contado e parar. E quando ele voltar a ser contado, ele conta desde o primeiro dia novamente. Tranquilo, né, gente? Não vão errar. A gente fala de decadência, a gente fala de suspensão do prazo decadencial. E aí a gente tem uma segunda forma de fazer com que o prazo, né, fique suspenso, que é aqui a nossa letra B, a instauração de inquérito civil no Ministério Público até o seu encerramento. O Ministério Público, ele só vai tratar de direito, então, coletivo. A gente já vai falar um pouquinho aqui do inquérito civil. Aguenta a sua ansiedade aí. E aí, eu tenho aqui para vocês a súmula 477 do STJ, que eu quero que vocês anotem no caderno. Ela vai falar o seguinte: a decadência do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobranças de taxas, tarifas e encargos bancários. Então, se a OAB vier querer fazer uma pegadinha para você, você não vai cair, porque agora você sabe que a súmula 477 do STJ fala que no caso de cobrança, né, de prestação de contas ali, não é aplicável a decadência do artigo 26. E aí eu trago uma dica para você. O que eu acabei de falar? Que a sua reclamação, ela tem que ser por escrito, que ela tem que ser de algum modo que a gente possa comprová-la depois se a gente precisar em juízo. Então, sempre que você for fazer uma reclamação, você faça por e-mail, por carta. E a carta, se você mandar, você manda com AR, com aviso de recebimento, para confirmar que aquele fornecedor realmente recebeu a carta, a sua reclamação, tá? Então, talvez essa dica aí não seja bem para sua prova, mas sim para sua vida prática, para quando você estiver exercendo a profissão, para você poder orientar os seus clientes. Sempre que você for fazer uma reclamação, de modo que a gente consiga comprovar, né, preferencialmente aí por escrito, e hoje em dia a gente sabe que o e-mail já é bastante aceito nas demandas judiciais aí como prova, então é muito fácil, muito rápido, opta aí pelo e-mail ou então por uma carta com AR. E aí o inquérito civil. O inquérito civil, então, ele vai suspender o nosso prazo decadencial e é possível que o prazo decadencial, então, seja obstado pela instauração do inquérito civil, que é um procedimento do Ministério Público para apurar lesões de direitos coletivos, permitindo a posterior ajuizamento de uma ação coletiva. Então, por que o Ministério Público ele vai
abrir aí um inquérito civil, quando ele não tem todas as provas para já colocar aí em prática uma ação coletiva, para ele propor uma ação coletiva em juízo. Então ele faz o inquérito civil para apurar os fatos, apurar as provas, e aí, se precisar, se realmente ele tiver convicção daquilo que ele está protegendo, daquele direito coletivo, é instaurada aí uma ação coletiva. E vamos falar aqui um pouquinho então de prazo prescricional. Falamos de decadência, fecha a gavetinha aí na sua cabeça, abre a gavetinha então para a gente falar de prescrição. A prescrição é para quem mesmo? Vamos ver se vocês lembram do meu macete. O vício decai, o fato prescreve. Então, quando a gente falar de prescrição, a gente vai falar de fato do produto ou do serviço. E aí a gente tem o artigo 27 do CDC para você fazer a leitura. Faz a leitura, volta aqui comigo. O artigo 27 vai dizer então que o consumidor tem 5 anos para pleitear uma reparação dos danos causados pelo fato do produto ou do serviço. Quando começa a contar esses 5 anos, gente? A partir do conhecimento do dano ou então, de sua autoria. Então, por exemplo, o secador. Lembra que o secador vai explodir na minha cabeça no 3º dia que eu comprar? Começa a contar desses 3 dias da minha reclamação, enfim? Não, gente, não começa a contar assim. Eu tenho 5 anos para reclamar a partir daquela situação que me causou um dano, que foi efetivamente um fato do produto. Então, 5 anos para você pleitear a sua indenização, porque você se feriu, por exemplo, no caso do secador que explodiu na sua cabeça. E não há suspensão ou interrupção, nessa parte aí do prazo prescricional. Quando não houver, então vai se aplicar o Código Civil. Então, não vai haver suspensão ou interrupção do prazo prescricional no Código de Defesa do Consumidor. Se você precisar recorrer aí, você vai ao Código Civil. E importante aqui, anota no caderno com uma caneta bem colorida para você lembrar de revisar um dia antes da sua prova. Quando o produto for essencial ao consumidor, por exemplo, alimento, água potável, vamos pensar luz, energia elétrica dentro de casa, não cabe o fornecedor imputar aquele prazo de 30 dias para poder reparar a lesão que está sendo causada aí ao consumidor, ok? Então, esse produto essencial, a gente corta a aplicação dos 30 dias, tem que ser resolvido de imediato, porque o consumidor ele precisa de modo essencial daquele produto ou daquele serviço. E também, se o vício surgir após o conserto, você já teve aqueles 30 dias para o fornecedor consertar seu produto, analisar sua reclamação, enfim. Se o produto voltou do conserto e ele ainda tem um vício, você não precisa esperar mais 30, porque aí você estaria esperando 60, na verdade, não é? Então, quando o produto volta do conserto, não precisa esperar mais 30 dias. Você pode escolher aí alguma das 3 alternativas do Código de Defesa do Consumidor. Lembram o que é? Que pode ser pedir o dinheiro de volta, abatimento do preço, enfim. Então, voltou do conserto, não precisa esperar mais 30 dias. Produto essencial também não tem que esperar 30 dias para que o problema seja resolvido. E aí, vamos falar um pouquinho de garantia, gente. Eu trouxe 2 maisinhos aqui para vocês, ó. Garantia legal, mais garantia contratual. E aí, o que esses maisinhos querem dizer? Que eu sou louca? Que eu escrevi errado? Não. Eles querem dizer que uma vai ser somada à outra. Vamos estudar elas aqui para a gente entender o que isso significa. A garantia legal, como o próprio nome diz, ela decorre de lei. Se ela decorre de lei, é aquela que o Código de Defesa do Consumidor traz para nós, que vai estar no artigo 26. Então, o fornecedor ele não pode afastar essa garantia do CDC. Por exemplo, se a gente compra um produto que tem um vício, um produto durável, um produto não durável, vai ter 30 dias para recorrer, ou então 90 dias para a gente reclamar. Lembram disso?
Então, esses 30 e esses 90 dias, o fornecedor ele não pode afastar do consumidor. É obrigação dele te dar. Sabe aquela história, a gente vai comprar alguma coisa, o fornecedor fala, ó, não tem garantia, não adianta reclamar, não adianta voltar aqui, se estragar, estragou. Não é bem assim, tá? E a garantia contratual? É aquela que o fornecedor oferece para você. Ele fala, olha, se você comprar esse carro, você tem 5 anos de garantia da fábrica. Eles sabem isso? Às vezes a gente compra alguma coisa, tem 1 ano de garantia, e assim vai. Quando o fornecedor oferece uma garantia para você, ela chama-se garantia contratual. É uma decisão do fornecedor e ela tem que vir de modo expresso. Às vezes a gente compra um produto e vem um papelzinho dizendo garantia de 5 anos, 2 anos, 1 ano, a partir do dia tal, que foi o dia da compra, dia da entrega do produto, enfim. E tem que vir de modo expresso essa garantia contratual. E também, essa garantia ela pode conter limites, ela pode impor ônus ao consumidor. Por exemplo, você compra um carro e aí você tem 5 anos de garantia, mas você tem 5 anos de garantia das peças do carro. Então, se você precisar trocar uma peça, você vai pagar pelo custo do serviço, da manutenção ali, daquele trabalho de trocar a peça. Mas você não paga pela peça, porque a peça tem garantia, mas o serviço de colocar a peça pode sim ser cobrado do consumidor. Vai ser um limite da garantia contratual. Mas, por exemplo, você tem 5 anos a garantia contratual que o fornecedor te deu. Isso quer dizer que aqueles 90 dias lá do Código do Consumidor por seu produto durável já estavam incluídos nesses 5 anos? Não. Quando acaba a garantia contratual, passa a contar a garantia legal. Então, não se iludam aí que a garantia legal é só para os primeiros 90 dias, que está incluído aí naquela garantia contratual que o fornecedor te oferece. Eu trouxe os maisinhos aqui justamente para você lembrar que elas se somam. Quando acabar uma, começa a contar o prazo da outra. E aí, às vezes, a gente vê, quando a gente vai fazer compra pela internet ou quando a gente compra eletrodoméstico, nessas empresas maiores, que eles vendem para nós uma garantia estendida. E aí, por exemplo, eles falam, olha, se você pagar mais R$50, você leva mais 1 ano de garantia. Então, você tem 1 ano de garantia da fábrica, 1 ano da garantia estendida. Mas você tem que pagar por essa garantia estendida. Às vezes, você nem vai usar essa garantia, mas você pagou a mais naquele produto para ter uma garantia. Será que vale a pena, gente? Bom, vocês têm que analisar quanto tempo é essa garantia estendida. Porque se, por um exemplo, né, ela for de 90 dias e o seu produto for durável, ela vai ser igual à garantia legal. Será que vale a pena você pagar para ter esses 90 dias a mais? Não, porque o próprio código, o Estado já oferece isso para você, é uma lei. Então você não precisa comprar essa garantia estendida. Mas existem casos que pode valer a pena, dependendo do produto que você comprar, o valor que for, né, dessa garantia, se for um valor baixo, enfim. Mas nunca esqueçam que a garantia contratual se soma à garantia legal. E às vezes a garantia estendida pode não parecer um bom negócio. E aí a gente vai para o nosso segundo momento da aula. A gente falou aí de decadência e prescrição. Encerramos o nosso assunto, falamos tudo que a gente tinha para falar disso. E vamos falar agora um pouquinho de desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser que você não se lembre desse instituto, mas ele é bastante usado aí na área prática da nossa vida aí de advogado. Então, vamos lembrar o que significa desconsiderar a pessoa jurídica. Isso quer dizer, então, gente, que em algumas situações o juiz ele vai poder tirar essa proteção que é conferida à pessoa jurídica, que é aquele patrimônio da pessoa jurídica, para que o consumidor, quando ele for lesado, ele consiga atingir o patrimônio do sócio daquela pessoa jurídica. Porque senão seria muito simples todas as pessoas abrirem pessoas jurídicas, colocarem um capital social ali, o patrimônio da empresa, como um valor bem pequenininho, e na hora de pagar a indenização para o consumidor falar: a gente não tem dinheiro, sinto muito. A gente causou um dano para você, você até ganhou em juízo, tem a sentença favorável, mas a gente não consegue te pagar. E, por trás disso tudo,
os sócios ali têm muito dinheiro, então os sócios poderiam te pagar. Então o juiz coloca de lado a personalidade jurídica para atingir os sócios, os bens dos sócios e conseguir finalmente aí garantir a indenização, a reparação desse consumidor que foi lesado. Então isso é a desconsideração da personalidade jurídica. Eu acredito que não vai cair na sua prova do exame de ordem, mas tem provas aí que consideram a personalidade jurídica também com o nome de teoria da penetração. Então, se por um acaso cair, que eu acho que não vai acontecer, mas eu preciso informar vocês, desconsideração da personalidade jurídica tem o mesmo sentido que a teoria da penetração. E aí a gente tem esse instituto no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil. Quando a gente fala ali de direito ambiental também, vamos dar uma lidinha aqui nos artigos só para fixar esse conteúdo na sua cabeça. Código Civil, então, no artigo 50, vai falar o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público. Então, o que acontece? Tem que pedir a desconsideração da personalidade jurídica. O juiz não faz de ofício, você tem que pedir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. E aí a gente tem na Lei de Crimes Ambientais, o artigo 4º também, que vai falar a mesma coisa, só que para os casos de crime ambiental. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. E aqui para nós, então, vai ser sempre que for causado um prejuízo ao consumidor, porque a gente fala aqui hoje de direito do consumidor. E aí eu trago aqui uma atenção que, se você não entendeu isso daqui ainda, tem que ficar claro para você hoje, ok? A desconsideração da personalidade jurídica não quer dizer a despersonificação da pessoa jurídica. O que quer dizer isso? A desconsideração não faz com que a pessoa jurídica se extingua, com que ela acabe, com que ela suma, ela desapareça. E sim, a despersonificação, que faz com que a pessoa jurídica não exista mais, ok? Desconsideração é simplesmente para se atingir o patrimônio do sócio, e a despersonificação é quando a pessoa jurídica para de existir, ela passa a não fazer parte mais aí no mundo dos fatos. Então, é a medida excepcional essa despersonificação aí. E depende de autorização judicial, ok? Então, a despersonificação, ela está no artigo 51 do Código Civil. Não tem nada a ver com a desconsideração. Então, a desconsideração não significa a extinção da personalidade jurídica, apenas amplia as responsabilidades dos sócios. Tranquilinho? E então, eu falei errado aqui para vocês, desculpa, ó. É a desconsideração, que é uma medida excepcional, que é só quando a gente tiver que pedir mesmo, né? Depende do pedido da parte ou do Ministério Público e vai depender de autorização judicial. A desconsideração vai depender aí da autorização judicial e não a despersonificação, como eu falei aqui agora há pouquinho, tá? Então, desconsideração precisa que a parte peça para o juiz e precisa, então, acontecer mesmo, para ela acontecer, precisa da autorização do juiz. O juiz tem que falar realmente, olha, vamos desconsiderar a pessoa jurídica para que o consumidor não seja lesado. E aí a gente tem alguns requisitos para que aconteça realmente essa desconsideração da personalidade jurídica. Esses requisitos, eles estão no artigo 28 do CDC, que são eles: o abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, cometimento aí de fato ou ato ilícito, violação do estatuto ou do contrato social da empresa, a falência, a insolvência ou então encerramento ou inatividade por má administração. Então vamos aqui, ó, mais um
requisitos para vocês. A desconsideração da personalidade jurídica, ela exige, junto com algum daqueles requisitos, que aquele lá é um ou outro, ela tem que ter mais. Aí, lesão ao patrimônio do consumidor, obviamente, senão a gente não precisa indenizar se não houver lesão. Insuficiência do patrimônio da pessoa jurídica, porque se a pessoa jurídica conseguir pagar aquela indenização, não tem no que se falar de desconsideração da personalidade jurídica. E prática de atos fraudulentos ou então o encerramento da atividade. E importante aqui para vocês, pode ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que a personalidade for um obstáculo. Simples, isso daqui é a mesma redação, gente, do que eu li para vocês da Lei de Crimes Ambientais. Quando a pessoa jurídica for um obstáculo para ressarcir, reparar, indenizar o consumidor, ela tem que ser retirada, desconsiderada. E aí a gente pensa o seguinte, quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica, a gente aqui, estudante, a gente pensa em uma empresa só. Mas isso pode envolver várias outras empresas. Pode ter grupo societário, aqui ó, que a gente vai falar de sociedade consorciada, sociedade coligada. Então vamos analisar aqui como que funciona essa desconsideração da personalidade jurídica nesses casos. No caso de grupo societário, gente, a gente tem o artigo 28, parágrafo 2º do CDC, que vai falar o seguinte: as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Então anota no seu caderno: desconsideração da personalidade jurídica, grupo societário, responsabilidade subsidiária. E aí, ó, tenho mais duas frases aqui para esclarecer isso para vocês. Quando a sociedade de maior respaldo financeiro puder ser responsabilizada pelo contrato firmado entre a de menor potencial, ela que vai ser aí responsabilizada, né, gente? Desde que pertencentes ao mesmo grupo econômico. E também o consumidor não se exime de demonstrar a insuficiência do patrimônio da principal obrigada. Então não é porque a gente fala de grupo societário aí que a gente fala, então, ó, eu firmei um contrato com tal empresa, ela não conseguiu responder, mas como ela é de um grupo societário da outra empresa ali que tem um capital maior, eu quero que essa responda. É assim? Não, o consumidor tem que provar que aquela empresa que é menor, que estava obrigada para com ele por causa de um contrato, não tem patrimônio suficiente para arcar com a indenização, com a reparação. Senão, nada feito. E quando a gente fala então de sociedade consorciada, gente, vamos ler o artigo 28, parágrafo 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Código. E aí eu trouxe uma frase aqui do Flávio Tartucci e do Daniel Neves, que vai falar o seguinte: sociedades consorciadas são aquelas que se constituem para executar determinado empreendimento, por exemplo, caso de uma obra pública complexa. Então elas vão fazer um consórcio ali, vão se unir para poder fazer aquela obra complexa. Então elas são solidariamente responsáveis. E aí a gente tem as sociedades coligadas também, gente. Uma sociedade vai participar do capital social da outra sem assumir o controle. Esse conceito está no artigo 1097 ao 1100 do Código Civil. E aí a gente tem, pelo CDC, que as sociedades coligadas só responderão por culpa. A responsabilidade delas vai ser, então, subjetiva. Anotou aí no seu caderno? Espero que eu tenha esclarecido esses conceitos aí para você, que eu possa ter te ajudado na hora da sua prova, que você não esqueça, que você estude, que você continue aí com força para conseguir a sua carteirinha cor-de-rosa tão desejada, né, gente? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, ver as dicas que eu coloco nas redes sociais, é só me procurar tanto no Facebook quanto no Instagram como Prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima, bons estudos!